Meio-dia em ponto com Deus, com pastor Francisco Nascimento. Olá, boa tarde a todos vocês que estão ligados nesse canal. Nós estamos iniciando o Meio-dia em ponto com Deus. Hoje não temos a figura do pastor Francisco aqui na frente das câmeras. Ele está ali, né, só coordenando. Eu estou aqui hoje como ajudadora, como colaboradora desse projeto dele, que é o Meio-dia em ponto com Deus. Quem não me conhece, sou a missionária Helena. Pastor Francisco é meu esposo, a gente já está junto e misturado aí uns 38 anos e mais uns pouquinhos de namoro. Espero que, embora a minha imagem televisiva não seja muito boa, eu estou debutando hoje nesse aspecto. Eu espero que você seja abençoado pela meditação que nós vamos fazer a partir de agora. Que você possa receber no seu coração e que a palavra do Senhor cumpra o propósito para o qual ela foi preparada. Vocês sabem que esse projeto do Meio-dia em ponto com Deus agora, de 2022, começou, né, com o tema daquelas conversões impactantes da Bíblia. Às vezes pode não ser impactante para todo mundo. Quando o pastor Francisco pensou nesse projeto, nós selecionamos personagens bíblicos que, no nosso ponto de vista, eles tiveram suas vidas transformadas, foram salvos a partir do encontro que tiveram com Jesus, ou de maneira pessoal, ou não. Ouviram falar de Jesus, acreditaram e assim foram salvos. Então, na seleção desses personagens, nós selecionamos uma personagem que é conhecidíssima de todo mundo. O texto é muito conhecido. A história de uma mulher que foi apanhada em pecado e foi levada diante de Jesus. Isso para a sorte dela, hein? Então, pode ser assim que não seja uma conversão tão impactante como é de se esperar, né? Não tem toda aquela mecânica daqueles passos que às vezes a gente ensina para quem quer aceitar Jesus, mas nós acreditamos que é quase improvável que uma mulher que tenha estado frente a frente com o Senhor, uma mulher que foi perdoada, não tenha tido sua vida transformada. Então, por isso, nós selecionamos esse personagem. E eu quero agora que nós possamos partir para o texto, então, né? Vamos ler o texto que se encontra lá no Evangelho de João, o capítulo 8 e os versos de 1 a 11. E a versão que eu vou usar é justamente a versão da Bíblia que eu mais amo, que é a King James. Eu digo King James, né? Você pode dizer King James, depende de você, mas essa é a versão que eu amo, essa versão. Então diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele assentou-se e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-no a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se nada tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último.
Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde ele estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Então, até aqui nós temos a história, né? Eu tinha que relatar todas, embora eu ache um pouquinho longa, mas eu tinha que ler toda para que vocês pudessem ter um entendimento. A partir disso, acredito que nós podemos cogitar alguns ensinos que podemos tirar dessa história da mulher que foi achada em pecado. E assim a gente possa crescer um pouquinho mais no Senhor. Então eu quero comentar um pouquinho sobre as últimas coisas que o capítulo 7, que antecede a esse, nos diz. Né? Ali a gente começa a perceber que já havia uma trama ali dos religiosos para, de uma certa maneira, tirar Jesus de cena, porque o ministério de Jesus estava avançando, o ministério de Jesus crescia, né? As pessoas começaram então correr até Jesus ou acompanhar Jesus, e isso fez com que suscitasse no coração dos religiosos da época inveja, né? Eles invejavam aquele ministério e eles começaram a querer desacreditar Jesus diante daquelas pessoas. E nós sabemos de várias coisas que eles fizeram para desmerecer o ministério de Jesus. Eles não acreditavam, em primeiro lugar, que Jesus era o Messias vindo dos céus. Eles menosprezavam o ministério de Jesus como se ele não fosse um profeta verdadeiro. Eles diziam até que os milagres que Jesus estava fazendo era por Bezebu, ou seja, em nome de Bezebu que Jesus havia curado. Então eles fizeram todo um processo de difamação do ministério de Jesus. Então isso já estava no coração daqueles homens. Inclusive o finalzinho desse capítulo 7 diz que eles até diziam: o que pode vir de bom, né? Que pode vir algum profeta lá da Galileia, ou seja, a Galileia não produz nada de bom, vocês estão pensando que este homem é profeta. Então era mais ou menos essa situação em que nós vamos agora inserir a história dessa mulher pega em adultério. E o que aconteceu então? A palavra diz que Jesus ele passou a noite no Monte das Oliveiras. Pelo que nós podemos perceber, que a palavra nos ensina, ou deixa a gente perceber isso, que quando Jesus ficava à noite, a madrugada toda no monte, ele se retirava com um objetivo. Esse objetivo era orar. Então nós podemos perceber que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, orando, se derramando na presença do Pai. Ele passou ali a noite louvando ao seu Pai, e só podemos imaginar que ele recebeu conforto e que ele recebeu fortaleza do seu próprio Pai. E o que aconteceu então? Ele desce do monte. Imagine, esse homem desceu do monte cheinho da graça, tinha passado a noite aos pés do Pai. A gente pode imaginar que esse homem estava consagradíssimo, ele estava cheio do Espírito Santo, a luz por tudo que era lado. O homem estava preparadíssimo. Para quê? Para enfrentar os inimigos. Ele sabia que os tempos eram difíceis e como os inimigos estavam ali maquinando ao seu respeito. Então Jesus se fortaleceu nesse momento, e isso é muito importante para que nós possamos perceber isso, né? Nesses momentos em que a vida começa a ir com os seus rojões de um lado e outro, né? Com as suas dificuldades, nós também podemos nos fortalecer através da oração. Essa é uma dica que o próprio Jesus nos dá, e não só uma dica, mas também um exemplo. Então, quando ele desce ali, ele vai novamente para o templo e ele começa então a
ensinar. O povo começou a chegar-se e Jesus começa a ensinar no templo. E aí nós lemos, né, que chegaram então-se a ele alguns fariseus, ou algumas versões dizem que chegaram-se também doutores da lei, né, escribas e fariseus, diz assim, nesses termos: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-no a ficar em pé no meio de todos. Disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. É o que nós falamos, né? Eles estavam procurando alguma coisa para poder pegar Jesus. Então, vamos pensar então, no primeiro momento, quando a gente vê assim a atitude desses religiosos, desses escribas e fariseus, como eles eram homens religiosos, que entendiam da doutrina, que entendiam de Deus, nós podemos até no primeiro momento ficar pensando, poxa, esses homens eles estavam com uma boa intenção, né? Eles conheciam profundamente as escrituras, eles sabiam muito sobre o Mishiná, que é um escrito das tradições orais judaicas, que é até chamado o Torá oral. Então eles tinham um conhecimento vasto. Então a gente fica pensando, poxa, esses homens foram movidos por um senso de justiça. Esses homens, eles queriam realmente que o bem prevalecesse. Esses homens estavam do lado do bem. Então eles foram movidos pela defesa do bem. Contudo, quando nós observamos o que é dito aqui no verso 6, que eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Então, esse versículo nos mostra claramente que a intenção daqueles homens, a intenção daqueles acusadores daquela mulher, não era se colocar ao lado da justiça, mas encontrar alguma coisa nas atitudes, nas palavras do Mestre Jesus, que pudesse incriminá-lo e assim eles poderiam acusá-lo. A outra coisa que nós percebemos é que a mulher fora pega em adultério, ou seja, ela pecara, a sua condenação segundo a lei era a pena de morte, o apedrejamento era só uma das formas, não era categoricamente essa pena que poderia ser aplicada. Então havia um pecado que exigia uma expiação. Nós vamos observar aqui, quando nós lemos, que a mulher estava sozinha diante de Jesus, dos seus acusadores, daquela multidão. Há aqui uma total parcialidade nesse julgamento. Por quê? Porque a lei dizia realmente que deveria acontecer essas ações. Só que quando nós lemos lá em Levítico, nós vamos observar que a primeira palavra que diz lá não é a mulher que adulterar, mas é o homem. Então, lá em Levítico, eu vou ler aqui para vocês, rapidamente. Diz o seguinte: Levítico 20:10. Levítico 20:10. Desculpe aí que eu não sou o pastor Francisco, tá, gente? Que tem tudo aqui na memória, eu tenho que recorrer aqui àquilo que nós fizemos. Então é assim, Levítico 10 diz assim, 20, versículo 10 diz: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. E aí Deuteronômio 22, também se referindo a esse assunto, diz assim: se um homem, vejam bem que sempre aqui na lei começa pelo homem, não pela mulher. Se um homem for pego em flagrante, deitado com a mulher de outro, os dois deverão pagar por esse delito com a pena de morte, o homem e a mulher com quem se deitou. Desse modo extirparás o mal do meio do teu povo, ó Israel.
E aí o que nós vamos perceber então, meus irmãos, é que havia parcialidade. Há uma total parcialidade, só a mulher foi levada ali, né? E essa atitude dos religiosos, né, demonstra exatamente como as mulheres eram consideradas, né, como elas eram tratadas naquela cultura. E aí nós vamos perceber com isso como a figura de Jesus vem e começa a recuperar, né? Todo esse trabalho de Jesus, ele começa a recuperar como a mulher verdadeiramente deveria ser tratada. E ele começa a quebrar aqueles tabuzinhos hipócritas que havia tanto na religião como na sociedade daquela época. E aí nós podemos perceber essa atitude de Jesus com a mulher que está agora em voga, que nós estamos discutindo, né? Essa mulher pecadora, mas nós podemos perceber também a atitude de Jesus com a mulher samaritana, com Maria Madalena, podemos perceber a atitude de Jesus com Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro e eram suas amigas, né? Ele era amigo daquelas mulheres. Também as muitas Marias que acompanhavam Jesus no seu ministério, que o serviam, e também a própria Maria, sua mãe, né? Jesus, mesmo ali, Jesus já prestes, né, a dar o seu último suspiro, ele entrega a Maria para que João pudesse cuidar dela. Olha o sentido que Jesus tinha, né? Então Jesus é maravilhoso nesse aspecto. Ele começa então a quebrar aquelas leis rígidas e hipócritas para mostrar como realmente elas poderiam ser tratadas. E aí nós vamos perceber também que Paulo, ele vem e nos ensina isso, né? Claramente, Paulo vem e nos ensina também lá em Gálatas 3, 26 a 29, esse texto vai demonstrar claramente que não existe, né, nenhuma diferença para Jesus entre pessoas. Nós somos iguais. Em Cristo nós somos iguais. Não há predominância, não. Ninguém prevalece um ao outro. E Paulo nos diz lá em Gálatas: porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Esse texto aqui dá um fechamento, né? Para aqueles que acham, não, realmente aí não há essa diferença. Homem e mulher são iguais perante Deus. E aí, eu lembrando disso, né, eu pensei em alguma coisa que eu ouvi algumas semanas passadas de um líder religioso da nossa nação, muito conhecido, né, atualmente, e ele proferiu que não deixava suas filhas cursarem universidade, porque as mulheres não podiam ter um patamar acima dos homens, ou, para não dizer mais inteligentes, né, ou mais sábias, ou prepararem-se de uma maneira melhor. Então, infelizmente, a gente percebe que ainda há esse pensamento, ainda no nosso meio, hoje, atualmente, século XXI, né, um líder se levanta e diz uma asneira desse tipo. E também, irmãos, nós podemos perceber aí como muitas mulheres são tratadas, né? Ainda hoje aí o famoso feminicídio, muitas mulheres aí maltratadas, sendo mortas, né? Porque ainda alguns homens as tomam como posse, né? Como sua propriedade, privando-as da liberdade. Apenas um adendo sobre essa posição aí dos fariseus, né? O que eles fizeram, trazendo somente a mulher. Então, irmãos, nós vamos ver um outro aspecto que nós podemos discutir ainda.
Então nós vimos até aqui que aquela mulher, ela foi pega em pecado, que haviam acusadores, que havia um pecado que merecia uma expiação. Nós vimos como ela foi trazida ali, somente ela, sem que aquele que também cometeu pecado com ela fosse penalizado. Então, e nós discutimos também como Jesus estava cheio da graça naquele momento e como ele mostrou, né, de uma maneira simbólica, como as mulheres devem ser tratadas, né, visto como essa mulher foi tratada ali por aqueles religiosos. E eu tinha dito, quando o pastor Francisco faz as mensagens, eu sempre digo para ele, vai direto ao ponto, né? Mas quando eu comecei a fazer essa mensagem, a pesquisar e tudo, eu falei para ele, eu não consigo terminar. E é o que aconteceu agora, irmãos. Nós vamos ter ainda muitas coisas para discutir, mas nós vamos continuar num próximo momento. E eu queria orar por você que ficou até agora aí ligado, né, nessa mensagem, você que está acompanhando o Meio-Dia Encontro com Deus, que você possa continuar ajudando aí, né, o pastor Francisco nesse projeto, e a sua presença nesses momentos, a sua assistência é de grande valia para que esse projeto vá à frente, ok? Obrigado você que ficou até agora. Quero orar. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, nós queremos dar graças, Senhor, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade, Senhor, de proclamar, Senhor, quem Tu és de fato, aquilo que o Senhor quer. E eu te peço, Senhor, que cada coração que ouviu o que nós conversamos nesse momento, que possa ser abençoado, que a Tua palavra corra por essa nação e possa fazer a diferença no coração dos homens. Te adoramos, Deus, pelo que o Senhor está fazendo em muitos corações. Irmãos, até a próxima. Ainda vamos ter um segundo momento do Meio-Dia em Ponto com Deus, falando sobre esse texto de João 8, de 1 a 11, da mulher adúltera. Tchau, tchau. Abraço a todos.